Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje, fechando a semana, né, debaixo da bênção do Senhor. Domingo, descanso, família e palavra de Deus, né? Tem coisa melhor? Não tem. Vamos lá orar para a gente entregar esse momento para o Senhor e começar a nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigada, Pai, por esse momento. Muito obrigado, Pai, por essa semana que o Senhor nos deu, cheia de graça, cheia da Tua presença, Jesus, cheio do ensino do Senhor para o nosso espírito. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito até aqui. Somos gratos, Deus, pelo ensino que o Senhor tem nos dado dia após dia durante esse ano de 2023. Que a nossa mente, o nosso coração estejam cada dia mais alinhados, Pai, com o desejo do Teu coração, com o relacionamento que nós devemos ter com o Senhor, com essa intimidade, Pai, que nós vamos tendo com a Tua presença, com a Tua palavra. Nós te amamos, Jesus. É por isso que nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Semana 25, dia 7. Hoje nós vamos ler mais 2 capítulos de Provérbios. Hoje e amanhã a gente vai estar lendo um pouco mais do livro de Provérbios, quase finalizando. E aí no finalzinho, no meio da semana, né, na sexta-feira, a gente finaliza com os últimos 2 capítulos 30 e 31 de Provérbios, tá? Hoje a gente vai ler capítulo 25 e 26 de Provérbios. 25 diz assim: Estes são outros provérbios de Salomão. Eles foram copiados pelos secretários do rei Ezequias, rei de Judá. Os mistérios que Deus não revelou ao homem mostram a sua glória, mas a glória dos reis está em descobri-los. Ninguém consegue medir a altura do céu e o tamanho da terra, do mesmo modo, ninguém sabe o que se passa no coração de um rei. Após retirar a terra da prata e dos metais que aparecem junto com ela, o ourives tem um metal precioso para fazer um belo vaso. Tire os ajudantes desonestos e mal intencionados da presença do rei, e a justiça firmará o seu trono. Nunca pense em si mesmo como uma pessoa muito importante, nem procure um lugar de honra junto ao rei. É melhor receber um convite do rei para ter um lugar de honra do que ter de sair de seu lugar e ser humilhado diante de outras autoridades. Não seja apressado querendo julgar um caso que você não conhece direito. Que acontecerá quando o seu próximo provar que você está errado? Por isso, trate do caso pessoalmente com o seu próximo e não revele o segredo a outra pessoa. Caso contrário, você corre o risco de ser chamado de mentiroso e ficar marcado para o resto da vida. Você jamais perderá sua má reputação. Um bom conselho dado na hora certa é como uma bandeja de prata coberta de maçãs de ouro. A repreensão dada com sabedoria é como um brinco de ouro ou uma joia de ouro puro para quem se dispõe a ouvir a repreensão. Como o frescor da neve num dia de verão é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele reanima o espírito dos seus senhores. Um homem que vive contando vantagens sobre boas ações que nunca pratica é como uma nuvem que passa sobre o deserto e não deixa cair uma gota de chuva. Seja paciente e você persuadirá o príncipe. Fale sempre com delicadeza, pois assim você poderá vencer todas as dificuldades. Você gosta de mel? Coma um pouco de cada vez, para que não fique enjoado e acabe vomitando. Não exagere nas visitas a seu vizinho, para que ele não se canse de você e acabe ficando com raiva de você. Contar mentiras sobre outra pessoa faz tanto mal quanto bater-lhe com um porrete, com uma espada ou com uma flecha bem aguda. Confiar num homem que não merece confiança na hora da dificuldade é como mastigar com dor de dente e apostar corrida com o pé quebrado. Cantar canções alegres para uma pessoa triste é como tirar o casaco num dia de muito frio ou jogar vinagre numa ferida aberta. Se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe algo para comer. Se ele estiver com sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor dará a você a recompensa. Como o vento norte traz a chuva, assim uma resposta atrevida sempre deixa uma pessoa com raiva. É melhor morar sozinho no canto sob o telhado do que numa bela casa com uma mulher briguenta e implicante.
Boas notícias chegadas de um país distante são bem-vindas, como um copo de água fresca para uma garganta sedenta. O homem justo que concorda em fazer maldades junto com o perverso é como uma fonte poluída ou um poço cheio de lama. Comer muito mel faz mal ao corpo. Esforçar-se para mostrar aos outros como somos importantes faz mal ao nosso espírito. Um homem que não sabe controlar as suas emoções e vontades é como a cidade com seus muros derrubados. Lembra que a gente conversou semana passada a respeito de Provérbios, de que Provérbios, ao meu ver, ele deveria ser estudado, lido, meditado versículo a versículo, porque a forma com que eles colocaram no livro aqui capítulos e versículos dá a impressão de que o capítulo é inteiro, né? E aí fica sem sentido os conselhos de Salomão lidos de forma assim como nós acabamos de ler, de forma corrida, porque ao mesmo tempo que ele está dando um conselho sobre vida conjugal, ele começa a falar sobre um empresário com seus funcionários, daqui a pouco ele volta para a vida com os filhos, daqui a pouco ele fala sobre a fofoca, daqui a pouco ele fala sobre a pessoa que tem atitudes, né, precipitadas. Então, o livro de Provérbios é um livro para você ler, meditar, mastigar essa comida que Deus nos dá quase que versículo a versículo. Então, se você tiver um tempo, ou se você puder, leia o livro de Provérbios de forma muito mais lenta, né? Durante o ano, você pode pegar, inclusive, alguns versículos todos os dias, ou meditar no livro durante o mês, né? Ele tem 31 capítulos, você pode estar meditando 1, 2 vezes por ano nesse livro. Faça do livro de Provérbios um livro de sabedoria de verdade para você, né? Assim como o próprio livro nos propõe. Os conselhos de Salomão são verdades de vida para nós, né? Conselhos para a nossa vida. Não tem a ver com coisas simplesmente espirituais, como todos os outros livros da Bíblia, profecias e tudo mais, mas tem a ver com conselhos de vida que Salomão deixou aqui para nós, inspirado pelo próprio Senhor. Capítulo 26 diz assim: a honra é imprópria para o insensato, da mesma maneira que a neve no verão e a chuva forte na época da colheita. Uma maldição sem motivo nunca se cumprirá. Será tão ineficaz como o pardal que voa e a andorinha que passa velozmente pelo céu. Para ensinar um cavalo é preciso um chicote. Para ensinar um jumento é preciso um freio. Para ensinar um homem sem juízo é preciso uma vara nas suas costas. Não tente usar argumentos com o tolo, você acabará agindo igual a ele. Responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que não pense que está ficando sábio. Dar ao tolo a responsabilidade de levar uma mensagem importante é como cortar o próprio pé ou beber veneno. Um provérbio dito por um tolo não tem o menor valor, é como as pernas paralisadas de um aleijado. Dar honra ao insensato é como amarrar uma pedra na atiradeira. Um provérbio dito por uma pessoa sem juízo é como um ramo de roseira na mão de um bêbado. Um homem que dá emprego a um insensato ou a um transgressor é como o arqueiro que a todos fere. O insensato repete seus erros como um cão que volta ao seu vômito. Você conhece alguém que se considera sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. O preguiçoso diz: pode haver um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. O preguiçoso se vira de um lado para o outro na cama, como uma porta que abre e fecha sem parar. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha cansativo demais levar a comida à boca. O preguiçoso acha que sozinho é mais sábio do que 7 homens capazes de dar a resposta certa. Dar opinião em problemas de outras pessoas, sem que elas tenham pedido, é como puxar as orelhas de um cachorro bravo. Como um louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: não ligue, era só uma brincadeira. Uma fogueira se apaga quando acaba a lenha. Da mesma maneira, as brigas acabam quando o encrenqueiro e implicante é separado do grupo. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim o homem briguento e implicante provoca discussões e brigas. Boatos e fofocas são o prato preferido de muita gente. Como gostamos de saboreá-los. Como uma tinta prateada pode cobrir um vaso feito de barro comum,
Assim, palavras amigas podem disfarçar um coração cheio de más intenções. Cuidado com o homem que fala muito mansamente e promete grandes favores. No fundo de seu coração ele abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de ódio. Ele pode disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade. Quem prepara armadilhas para outras pessoas acabará caindo nelas. Quem rola uma pedra pesada para destruir outra pessoa será esmagado por essa mesma pedra. Quem odeia outra pessoa fere-a com mentiras. As palavras bajuladoras provocam a desgraça. Gente, são tantos conselhos e tantas diretrizes que Salomão vai passando pra gente, que realmente eu fico assim, extremamente animado, né, quando eu leio Provérbios, porque é um livro que instiga a gente a refletir sobre coisas muito importantes, mas de forma muito simples, de forma muito clara, né? Ele vai falando sobre amizades, sobre as nossas atitudes com o nosso próximo, sobre as atitudes do nosso próximo conosco, né? Então, ele vai fazendo alegorias, né? Comparações que fazem a gente entender o livro de Provérbios de forma muito mais simples. Então, medite na palavra, busque, né, entendimento e sabedoria realmente dentro desse livro, que com certeza você vai começar a ver situações, palavras, atitudes que você tem que podem ser mudadas, transformadas, melhoradas, né, ajustadas de acordo com a palavra de Deus, e você vai ver que você vai ser muito mais feliz, muito mais coerente na sua forma de viver como cristão. Amém? Deus abençoe. Ótimo domingo aí para vocês. Que a gente possa começar já a semana que vem aí, né? Amanhã, segunda-feira, com o livro de Provérbios novamente. A gente vai ler mais 2 capítulos e a gente vai entrar em Eclesiastes, que é um livro já do final da vida de Salomão, né? Nós estamos aí com Provérbios, que fala da maturidade de Salomão. Ele já era um homem maduro, já estava experimentado da vida e escreve o livro de Provérbios. Quando agora a gente vai entrar em Eclesiastes, a partir de terça-feira, vocês vão perceber que a gente tem um homem já numa idade muito mais avançada e que tem palavras um pouco mais duras, um pouco mais ríspidas, um pouco mais endurecidas. E que, na minha opinião, a nossa leitura, né, em ordem cronológica, deveria ter deixado um pouco mais avançar a vida de Salomão, para que a gente visse, né, as atitudes de Salomão na vida dele, e então a gente fosse ler Eclesiastes. Mas nós vamos seguir aqui o roteiro, lendo Eclesiastes terça e quarta, mas eu vou pedir para vocês terem atenção redobrada às palavras que Salomão vai usar no livro de Eclesiastes, porque a gente vai perceber um homem extremamente envelhecido na idade e ao mesmo tempo também muito rancoroso a respeito da vida, a respeito das coisas que foram acontecendo com ele. Mas isso tem a ver com a vida dele, né? Com o que ele fez durante a sua vida e que a gente ainda está bem no início da vida de Salomão ainda na nossa leitura. Então não, vai parecer não estar muito coerente, mas a gente vai prestar atenção no livro e depois, quem sabe, a gente faz alguns comentários lá no final. Tá bom? Deus abençoe. Ótimo domingo aí para vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura. Deus abençoe.